Boa tarde a todos, né? Bom dia para quem for assistir de manhã, durante a manhã, né? Boa tarde para quem for assistir na parte da tarde e boa noite para quem for assistir à noite, né? Eu me chamo de Erison, né? Sou presbítero da comunidade evangélica entre as nações e venho gravar esse vídeo, né? Com a palavra para o canal do nosso irmão Leonardo Araújo. Tem buscado ter esse tempo, né? E disponibilizando, né, mensagens nessa plataforma. E isso é muito bom, porque a palavra de Deus ela é necessária na nossa vida, né? Muito, extremamente necessário, é ela que nos dá a direção, nos faz entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, nos faz entender qual é a direção certa para prosseguir no mundo, né? Onde você tem a direção de Deus, no mundo onde você tem os acasos acontecendo e, né, as armadilhas e ciladas de Satanás. Então, a palavra de Deus ela vem nos ensinar o quê? A como é, dar mais, né, crédito às coisas de Deus, para ser sensível a ouvir qual é a sua vontade, porque a vontade de Deus ela nunca vai ser a nossa vontade, né? Não tem como. Então, assim, a gente tem que apenas aceitar, crer que a vontade dele, embora sendo diferente, né, é a melhor, né? E assim driblar a questão do acaso, né? Não deixando a nossa vida no acaso, né? Mas sempre sim nas mãos de Deus e muito menos nas mãos do inimigo, né? Então, assim, tem muitos canais aí com milhares de visualizações, muito bom. Eu assisto muito, né? E assisto muito, então iniciamos, é algo bem amador no início, logo mais eu sei que Deus vai abençoar e a gente vai. Eu sei que Deus vai abençoar, né? E a gente vai conseguir crescer nesse canal, ajudando o irmão Leonardo. Outras pessoas vão estar trazendo mais vídeos, né? Para esse canal. E assim, a gente precisa pregar a palavra de Deus, né? Eu acredito que Jesus ainda não voltou pelo fato de um pouco trabalho da igreja, né? E eu sei que ele não conta, né, muito, às vezes, assim, com o nosso esforço, até porque somos pessoas que nos esforçamos pouco, né? Mas, enfim, eu sei que a palavra de Deus é fundamental na nossa vida, a gente, né, ao invés de criticar, ajudar, né, e a prosseguir, saber que tudo um dia, mesmo aquilo que foi grande, teve um início e que no início era pequeno, né? Mas eu sei que o poder de Deus ele opera indiferentemente, né, de classe social, de quem esteja pregando, se é renomado, se não é, trazendo esse estudo, né? Eu sei que a gente tem que absorver a palavra e assim ser transformado, deixar ela transformar a nossa vida. Amém? Eu quero trazer aqui uma mensagem que está em Salmos, né? Salmos muito conhecidos, Salmo 128. Salmo 128. Salmo 128, vamos iniciar no versículo 1, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos caminhos, nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebento de oliveiras à roda da mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. Amém? Glória a Deus. Inicia-se, né, a Bíblia, ela fala muito do homem, né? Não que a Bíblia seja machista, jamais, mas é porque o homem, né, a Bíblia diz que ele é o cabeça do lar, o cabeça da casa, né? E vem juntamente com a ajuda da sua esposa, que é a sua auxiliadora, na verdade, e tem que ser respeitada, amada, cuidada também, né? Ela veio de nós, é algo muito fundamental na nossa vida, as nossas esposas, assim como nossos filhos também. Porém, o texto inicia se falando do homem, né? Que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerá, será feliz e tudo irá bem, né? Então, o homem, ele tem essa responsabilidade de
trazer o sustento para o lar, de buscar essa sustentabilidade para o lar. Ele é essa figura a qual a esposa e os filhos, eles têm ela como de protetor, de guardador, de mantenedor, supridor do lar, né? Então o homem, ele tem essa incumbência de Deus para trazer esse sustento, o alimento na sua casa. E a partir do homem, né, que as coisas acontecem no seu lar. A gente sabe hoje que tem pessoas que, né, que se convertem ao evangelho, crianças primeiro do que os pais, a esposa primeiro do que o esposo, e assim sucessivamente, né? Mas o esposo, ele tem algo fundamental, né? Ele tem, vamos dizer assim, entre aspas, né, um certo poder, né, de persuasão bom para sua família, né? Que é o quê? Estava vendo um estudo que a criança, quando ela se converte e ela volta, retorna para o seu lar depois do culto, ela tem 0,2% de chance de, assim, posteriormente trazer seus pais, né, para a igreja, para conhecer o evangelho, né? Já a mãe, quando se converte, primeiro do que o esposo, ela tem 17% de chances de, assim, após o culto, né, e assim, aí, indo a retornar para a igreja, levar seu esposo e seus filhos. Já, olha que dado interessante, os pais, né, o homem, a figura do homem, tem 97% de chance de, após a sua conversão, após a sua busca a Deus, assim levar todo o seu lar. Então você vê a responsabilidade que tem o homem, né? Então, assim, no mundo como a gente vive, como esse, mundo de injustiça, mundo a qual o amor, não tem, né, não tem reverência, não tem mais hospitalidade, não tem mais respeito. Então, o homem, é necessário que o homem busque isso para o seu lar, entendeu? Busque a justiça para o seu lar, busque, né, traga o amor para o seu lar, traga, né, assim, a reciprocidade, né, entre pessoas, e assim, como a Bíblia mesmo fala, o sustento para sua casa. Então, para que o homem faça tudo isso, busque isso e traga para sua casa, se ensine a suas esposas, seus filhos, a sua esposa e seus filhos, né? Ele precisa de direcionamento, ele precisa de temor. Todos do lar precisam de temor, né? Mas principalmente também o homem, né? Ele precisa temer ao Senhor. Temer não é ter medo, é obedecer. A Bíblia diz que Deus se agrada mais no obedecer do que no sacrificar. E hoje muitos homens de Deus, muitos homens, né, no mundo, eles sacrificam muito, ao invés de simplesmente obedecer, né? Tomam atitudes de tolo, né, por falta de temer, de obedecer. Então, o homem de Deus, ele tem que estar à frente ali da oração no seu lar, eles têm que estar à frente ali, né, da leitura da palavra, puxando mesmo a família e ali mostrando, ensinando o filho e a filha desde pequeno, né? Porque a gente sabe que a educação dos filhos é muito importante, né? Ali a presença do pai e da mãe, né? Mas o pai ali mostrando para os filhos, né, como buscar o sustento, como ser respeitoso com o mais velho, como, né, crescer de uma forma saudável diante dessa sociedade e na presença de Deus, né? Então o pai, ele tem essa figura de, né, da família olhar para ele e ver proteção, ver carinho, ver, né, a provisão, né? E o pai tem que ir buscar essa fonte, né? O homem tem que buscar essa fonte em Deus, temendo, né, obedecendo, né? E a Bíblia diz, olha, que ele será feliz, né? Aquele que teme ao Senhor será feliz, né? Comerás, será feliz e tudo irá bem, né? Às vezes a gente, né, quando faz isso, a gente espera logo o quê? Que começa tudo dar certo, tudo dá certo. Mas a gente tem que saber que a gente, nessa vida, nessa terra que a gente vive, a gente precisa de experiência. E a Bíblia fala lá em Romanos, capítulo 5, que a tribulação, a prova, ela produz a experiência, e a experiência produz a paciência, e a paciência a esperança. Então, dentro de um lar acontece muitas coisas, né? Mas tudo isso o homem tem que pegar como o que? Experiência para criar paciência e assim esperança. Então, tudo isso ele tem que dividir para o lar.
Então, por isso que o homem tem que, não mais do que a mulher, não mais do que os filhos, todos iguais, mas o homem necessita de ter essa, essa intensidade a mais aí na busca ao Senhor, ou aquele que ainda não encontrou, né, não se achegou a Cristo, que ele venha para ter harmonia, para ter paz, para ter educação, para ter a presença de Deus dentro do lar, né? Versículo 3 fala sobre a esposa. Tua esposa no interior da tua casa serás como a videira frutífera. Teus filhos, né? Vírgula, ponto, né? Então, assim, a esposa, ela tem o quê? Ela tem aquela visão de ser mais frágil, tem aquela visão de mulher, né? Que necessita de mais amor, de mais carinho. E isso, verdade, certeza. Cuidado com as palavras, né? Em saber que a mulher disse aqui que ela, né, a esposa no interior da casa será como uma videira frutífera. Então a mulher também tem uma responsabilidade muito grande, que é de organizar, que é de cuidar do lar, né? Nós sabemos que hoje, né, em século XXI onde vivemos, a mulher também trabalha, né? Então assim, eu até tomo essa palavra para minha vida e eu já estou articulando isso no meu lar, que tem trabalhos às vezes que para a mulher não compensa, que a gente necessita, nós como homem, os filhos necessitam da mulher em casa para cuidar melhor do lar, né? Para trazer aquele brilho, aquela essência para dentro da nossa casa. Não estou falando só de limpeza, de organização, não, mas é porque a mulher ela nasceu com esse dom de cuidar, né? De você chegar e as coisas estarem feitas da forma a qual te agrada a ela. E a mulher, ela tem sim ali talvez um déficit de paciência também. Então ela necessita de mais centralidade e de mais cuidado. Então quando você sobrepõe uma carga de trabalho para sua esposa, é, é, quando você sobrepõe uma carga de cuidados a mais sobre ela, então ela vai ficar estressada, vai ficar chateada, e não é bom que a gente faça isso. Então, eu no meu lar já venho trabalhando isso, essa questão, minha esposa trabalha, mas já venho trabalhando essa questão, né, de tirar responsabilidades, a qual, né, é totalmente minha, do homem, né, de uma certa forma ela gosta de trabalhar, então ela trabalha, né, mas isso tem que estar dentro dos limites. Então, saiu dos limites, então não é mais saudável para a família, né? Então, lembrando que o homem e a mulher, eles têm que tomar cuidado, porque o trabalho é fundamental, é dele que vem o sustento, o alimento, a comodidade para sua casa. Os dois às vezes trabalham, mas tem que tomar cuidado porque existem limites que não podem ser ultrapassados, senão vai trazer fadiga, cansaço, vai desgastar seu casamento, seu relacionamento, e isso não queira, porque é trágico, e para depois, para poder dar a volta por cima, é só Jesus mesmo. Mas mesmo Jesus estando no seu lar, às vezes você fecha seus olhos de uma certa forma e não consegue enxergar isso. Você está destruindo às vezes seu casamento, seu relacionamento, sua família, seus filhos estão sendo dispersos porque você está querendo trabalhar, está querendo mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho, e não cuida da sua família, não cuida de você, homem, não cuida da sua esposa não cuida dela, não cuida de você, e ambos não cuidam dos filhos, e cresce um lar, o quê? Um lar de tormento, onde só trabalha para pagar conta, só trabalha para pagar conta, só trabalha para pagar conta, não tem paz, não tem amor, não tem harmonia, não tem palavra de Deus mais, só vive uma vida na palavra, em oração na igreja, em casa não tem isso. Então, isso, esses estresses, essas fadigas, esses sair do limite, né, na área de trabalho financeiro e social, acarreta isso dentro do lar, e ninguém quer isso, amém? Então, assim, a mulher, né, a videira, a Bíblia representa a mulher aqui como videira, né? Porque da videira que vinha os vinhos, né? Então se tirava os frutos, né? E a videira, ela é algo que ela se espalha muito, entendeu? Então ela se espalha de uma forma surpreendente, né? E ela traz, né, aquilo que era muito utilizado, que era o vinho naquela época, né? Então assim, mas o caule era muito frágil. Então, por mais que ela se espalhe dentro de casa, cuidando de tudo e de todos, e traga aquela hegemonia dentro do lar, né, como algo muito necessário, assim como o vinho representado pela palavra de Deus falando sobre a videira, mas o seu caule é sensível, então precisa de cuidados, né? Então, cuida da sua esposa, e isso vai ser recíproco, ela precisa cuidar de você, amém? Mas sempre que você faça sem esperar receber em troca, que isso é a palavra de Deus também nos diz, né?
mas faça com amor, sem receber, sem esperar receber isso em troca, né? Mas procure ser recíproco, amém? Isso é fundamental. E então, assim, a mulher precisa de cuidados, ela precisa ser amada como Cristo amou a igreja, não é verdade? Então, como Cristo amou a igreja? Às vezes tem momentos que o homem precisa, né, baixar um pouco a guarda, né, buscar a paciência, mostrar para a esposa, para os filhos. Então a esposa também precisa tomar cuidado, por quê? Porque um vinho mal feito também, ou um fruto da videira, né, mal gerado, ele formava o quê? Ele não formava o vinho, ele formava uma espécie de bebida azeda, entendeu? Então, assim, as esposas têm que tomar cuidado para não virar, tipo, uma bebida indesejável, né? Como se fala na questão da videira. Então, ela tem que dar um fruto bom, doce. Qual o fruto que a mulher pode trazer para dentro do lar? É isso que eu já falei no início. Questão de cuidar, de zelar. Às vezes muito, isso acontece demais, né? O homem chega do trabalho, a mulher está em casa, então ela está estressada com alguma coisa, né? Então ela já começa a bombardear o homem também que já vem estressado. Então, cuidado, né? Tanto o homem com paciência quando a mulher vier dessa forma, e tanto que a mulher procura também não chegar dessa forma para o marido nem para os filhos, né? Então, antes de falar qualquer coisa, antes de pedir, de exigir, pensa, peça paciência a Deus, peça, né, sabedoria. Então, a mulher sábia edifica seu lar, tola destrói, né? Então, todos têm que ter, você vê que todos têm que ter né, uma responsabilidade no lar. E a gente fala aqui dos filhos, né? No versículo 3, né, ainda fala assim, como rebento, né? E teus filhos como rebento de oliveira à roda da mesa, né? Oliveira produz o quê? Produz azeite, não é verdade? Produzia um óleo muito utilizado naquela época, né? Então os filhos, eles são uma bênção na nossa vida, né? Então assim, aquela época então era muito querido a questão de você ter ali um rebento de oliveiras ao redor da sua casa, ao seu redor, né, ao redor da sua plantação ali. Então assim, os filhos assim também representam isso na nossa vida. Eles precisam estar ao nosso redor, eles são muito necessários na nossa vida, né? Então a gente, né, sempre roga a Deus para que aqueles que não podem ter filhos que creiam que Deus pode fazer esse milagre, que possa tocar no seu ventre, possa tocar no seu marido, para que assim vocês possam, né, partilhar dessa coisa tão boa e maravilhosa que são os filhos, não é verdade? E assim, peça a Deus também sabedoria para educá-los, procure estar sempre perto deles e que eles estejam sempre perto de você, porque a sociedade cresceu de uma forma, ensinada de uma forma errada, eu acredito que sim, porque está sendo ensinada, né, para as filhas, assim como jovens, né, o cuidado na hora de casar, na hora de ter filhos, e às vezes ensinam de uma forma errada que essa mulher quer crescer, cresce muito vaidosa, cresce assim pedindo para não buscando ter já aquela responsabilidade de mulher, quando já está na idade de ter a responsabilidade de mulher, fica às vezes até casa e fica procrastinando a questão dos filhos por um ensinamento lá atrás, e a mulher fica mais velha, já fica mais difícil, né, de ter os filhos, então ela opta às vezes por não querer trabalho, por questões estéticas, de não ter filhos, e isso é errado, né? A gente sabe que isso é muito errado, porque o próprio Cristo diz que teríamos que dar frutos, né? Multiplicar a terra. Então, assim, os filhos são necessários para deixar o nosso legado, entendeu? E para de geração em geração, e enquanto Jesus não volta, e tendo o legado da palavra de Deus, né? Então é necessário os filhos na nossa vida. Eu recentemente, né, nós somos, eu e minha esposa eu sou pai e ela mãe de uma criança chamada Bela, né? E tem 1 ano de idade. Então, assim, sabe? Tipo, que tem ali os contratempos, tem ali o que a gente tem que administrar, né? Mas, assim, é uma bênção. A gente sai para trabalhar já é doido para querer voltar, para vê-la, para cuidar. Não é de forma alguma, né? Um empecilho, de forma alguma ela causa, sabe, transtorno na nossa vida. Muito pelo contrário, é uma bênção. Então, né, a gente está muito feliz. Se tivesse alguma coisa que se te perguntasse assim, você desejaria voltar um tempo atrás, aproveitar mais? É, não, eu diria não. Eu quero a minha vida do jeito que está aqui hoje, né? Eu até falo para quem ainda não é pai, né, mãe, para quem não são pais, né, que aproveitem, mas tome cuidado,
né? Não deixe com que isso venha subir a sua cabeça, questão de não ter trabalho, não ter cuidado, não ter responsabilidades, porque isso foge da ordem natural de Deus. Quando não se pode por alguma enfermidade ou por questões financeiras que tem que ter um equilíbrio, você não pode esperar ficar rico para ter filho, mas tem que ter um equilíbrio, tanto psicológico como financeiro, né? Não deixe essas coisas subirem demais na sua cabeça. Eu preciso para ter filho, eu preciso de estar assim, eu preciso de estar assado, eu preciso daquilo. Não, né? Você só precisa de ser controlado, se organizar e assim ter a sua criança, seu filho, enquanto não seja tarde demais, né? Ensinar seus filhos, né, o respeito, né? Porque é muito feio, entendeu? Filho desobediente, desrespeitoso às pessoas, é muito feio. Então eu cresci, graças a Deus, agradeço meus pais pela educação, que eles me ensinaram a entrar, me ensinaram a sair de todos os lugares, a respeitar os mais velhos, a minha família, desde, né, meu avô, meus tios, meus avós, tios, né, meus pais. Então, assim, busque em Cristo Jesus também essa educação para dar para os seus filhos. Existe hoje uma série de lugares que você pode pesquisar sobre como educar um filho da forma, né, cristã, e a gente vê o mundo aí, né, às vezes muito regido pelo inimigo. Então e o diabo veio para matar, para roubar, para destruir, né, a sua casa, a sua família. E ele começa dentro do lar mesmo. O inimigo começa ali pelo o mais vulnerável. Então converse com seu filho, converse com a sua esposa, converse com o seu esposo, né? Aconselhe, não brigue, aconselhe, né? Eu sei que tem momentos que necessita corrigir o filho com vara, até a Bíblia diz, né? Mas procure fazer de tudo para não chegar a esse ponto, aconselhando, estando com ele, o que ele está fazendo na internet, olha o que ele está vendo, olha com quem ele está conversando, com quem ele está saindo, a hora que ele está chegando, para depois você não ter uma dor de cabeça maior ou algo irreversível. E assim também com a sua esposa, com o seu esposo. Então veja que todos no lar têm a responsabilidade de formar uma hegemonia boa. Amém? Dentro do lar, com paz, tragam Cristo para dentro do seu lar. E essa é a palavra, né? Então diz no restante, né, que eis como será abençoado o homem que tem o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião e que para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. E veja os filhos dos teus filhos. Então, assim, tudo isso que a palavra nos diz, ela vai te trazer, ela vai te ajudar nessa questão de você ser feliz, de você encontrar felicidade dentro do lar, de assim você ter muitos anos de vida, porque uma coisa que tira paciência, assim, traz depressão, angústia, tira até anos de vida da gente, a gente até desfalece mais cedo, a guerra dentro do lar. É a guerra dentro do lar, isso é terrível. Você chegar do trabalho, encontrar bagunça, encontrar briga, sabe? Não queira isso para sua vida. E eu sei que você não consegue fazer isso sozinho. É a palavra de Deus que vai ensinar, o Espírito Santo de Deus que vai assistir nesses momentos difíceis. É a sua vida de oração pela sua família, pelos seus filhos, a sua esposa e vice-versa, a esposa pelo seu esposo e seus filhos, que vai trazer essa paz para dentro do lar. E assim você vai ver os seus netos, e assim você vai encontrar paz, e assim, sabe, esse é um lar verdadeiro. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, né? Um lar sob a perspectiva da Bíblia cristã, né? Então, essa é a mensagem. Guarda no seu coração, reflita, pensa, ora, busca o Senhor, leve Jesus Cristo para sua família, para sua casa, né? Enquanto é tempo. Amém? Então, agradeço a oportunidade. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Até a próxima.